Qual a diferença entre volume e carga de treino? E por que esses conceitos são tão importantes nos esportes de endurance? É esse assunto que vamos descomplicar hoje. Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um Descomplica aqui no canal Fala Lobo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que confunde muita gente no mundo do triatlon e da corrida. A diferença entre volume e carga de treino. Tem atleta que acha que quanto mais horas treina melhor, outros acreditam que o segredo é sempre treinar forte, mas será que isso é verdade? Fica comigo até o final porque hoje eu vou te explicar de forma simples o que realmente significa volume, o que é carga e como isso impacta a sua performance e os riscos de lesão. Vamos começar pelo mais simples. O que é volume de treino, pessoal? Volume pode ser definido como a quantidade total de treino realizado. Basicamente é o quanto você treina, sendo então a combinação de duração e frequência. Pode ser medido de várias formas. Em tempo, tá? Horas por semana, e em distância, quilômetros corridos, pedalados ou nadados. Por exemplo, vamos lá. Se você correu 10 quilômetros 3 vezes na semana, o seu volume foi de 30 km. Ou se você treinou 2 horas 5 vezes por semana, o seu volume semanal foi de 10 horas de treino. O volume representa quanto estímulo total o seu corpo recebeu. Mas a grande questão aqui é, ele não mostra a intensidade desse estímulo. Por isso que eu falei que o volume é mais simples de medir, porque até com o cronômetro você consegue ver quanto tempo treinou e com o calendário ver quantos treinos fez na semana. E somando o tempo de cada treino no cada dia que você treinou, você consegue descobrir o seu volume semanal. Agora, quando entra intensidade, a coisa começa a complicar um pouco, né? Porque correr 10 km leve e correr 10 km em um ritmo de prova tem o mesmo volume em quilometragem, mas impactos completamente diferentes no organismo. E aí que entra o próximo conceito, que é a carga de treino. Carga de treino representa o estresse total que o treino gera no seu corpo, tá? Ela considera tanto o volume e a intensidade. Então, dois atletas podem fazer o mesmo volume, mas se um corre leve e o outro corre forte, a carga fisiológica será muito diferente. A carga reflete o impacto interno do treino, pessoal, o quanto o corpo precisa se adaptar, se recuperar e evoluir. É por isso que às vezes você treina pouco, mas se sente cansado, tá? Porque o volume pode ter sido baixo, mas a carga interna do treino foi alta. Para deixar claro, vamos ver alguns exemplos práticos aqui, tá? Vamos lá. Primeiro exemplo, correr 10 km em um ritmo confortável, o volume é 10 km, a intensidade é baixa e a carga é leve, certo? Certo. Exemplo 2, é uma corrida ritmada, o cara corre 10 km, só que no ritmo de limiar. O volume é igual a 10 km, a intensidade é alta e a carga muito maior, certo? Outro exemplo, 3 horas de bike girando leve, volume alto, intensidade baixa e uma carga moderada. Percebe a diferença então entre esses 3 treinos, pessoal? Um treino em uma intensidade leve pode ter uma carga baixa, mas também pode ter uma carga alta se você ficar, por exemplo, 5 horas pedalando leve. Entende? O desgaste fisiológico é muito grande nesse caso também, mesmo sendo uma intensidade leve. Percebe então que o volume e carga não são sinônimos, e entender isso muda o jeito como você planeja seus treinos. E ainda na ciência do esporte, a gente separa a carga em duas categorias, a carga externa e a carga interna. A carga externa é o que você faz, o estímulo físico mensurável, por exemplo, os quilômetros percorridos, a potência que você gerou, o seu ritmo, né, o seu pace, o número de repetições, o tempo total do treino. E a carga interna é como o seu corpo reage ao que você fez. Então a gente analisa a frequência cardíaca, a percepção de esforço, lactato, fadiga, sono e a sua recuperação. Um bom planejamento considera as duas categorias de carga de treino. Não adianta olhar só para o número de horas ou de quilômetros, tá? Você precisa entender como o seu corpo está respondendo aos estímulos que você está dando. Então, galera, já deu para perceber que treinar bem não é treinar sempre mais, é treinar o suficiente para gerar adaptação sem entrar em fadiga crônica ou risco de lesão. Ferramentas como o Training Peaks ajudam muito nesse controle com métricas como o TSS, tá? O Training Stress Score, que é uma pontuação de carga de cada treino. Isso mesmo, o aplicativo dá uma pontuação para o seu treino de acordo com o volume e a intensidade da atividade. Essa métrica ajuda de forma objetiva a visualizar se você está acumulando fadiga demais ou treinando de menos.
Mas mesmo sem esse software, você pode monitorar isso com uma escala de percepção de esforço, como você se sente cada treino, com a frequência cardíaca em repouso, tá? Se ela está mais alta que o normal, e a qualidade do seu sono. Tudo isso ajuda a visualizar se você passou do ponto no treinamento. Porém, pessoal, alguns atletas cometem alguns erros nesse ponto ainda, tá? O erro mais comum, principalmente dos atletas amadores, é confundir volume com progresso. Acreditar que quanto mais melhor, sabe? Mas o corpo não evolui com o volume em si, ele evolui com a adaptação ao estímulo. Se você aumenta o volume, mas não recupera, a performance cai. Se você aumenta a intensidade sem uma base sólida na musculatura e articulações, você se machuca. Então, a chave está no equilíbrio entre carga e recuperação. Sempre um bom treinador ajusta a carga semana a semana, respeitando o princípio da sobrecarga progressiva, mas também da individualidade biológica. Então, para resumir, galera, volume é o quanto você treina, carga é o impacto fisiológico que esse treino gera. Treinar mais não significa evoluir mais, como a gente viu, e o que faz você melhorar é aplicar a carga certa no momento certo e com tempo suficiente de recuperação. Lembrando que o segredo da performance está em equilibrar estímulo e recuperação e não apenas em somar horas de treino. E agora eu quero saber, você costuma analisar sua carga de treino da semana? Me conta aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e se quiser uma assessoria esportiva que monte seu treino de forma direcionada, segura, vem treinar com a Lobo, o link está aqui na descrição. Nos vemos no próximo vídeo, bons treinos e bora evoluir. Valeu!